Vamos abrir 1 Reis, capítulo 4. Vamos ler a partir do verso 29. E deu Deus a Salomão sabedoria e muitíssimo entendimento e largueza de coração, como a areia que está na praia do mar. E era a sabedoria de Salomão maior do que a sabedoria de todos os do Oriente e do que toda a sabedoria dos egípcios. E era ele ainda mais sábio do que todos os homens, do que Etã, Ezraíta, e Emã, Calcol e Darda, filhos de Maol, e correu o seu nome por todas as nações em redor. E disse 3.000 provérbios, e foram seus cânticos 1.005. Também falou das árvores, desde o cedro que está no Líbano, até ao hisopo que nasce na parede. Também falou dos animais, das aves e dos répteis e dos peixes. E vinham todos os povos a ouvir a sabedoria de Salomão, e de todos os reis da terra que tinham ouvido a sua sabedoria. Agora o capítulo 11 de 1 Reis, verso 9. Pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, porquanto desviara o seu coração do Senhor, Deus de Israel, o qual 2 vezes lhe aparecera. Desviara o seu coração do Senhor. Vamos orar ao Senhor. Pai, no nome de Jesus, reunidos estamos por causa do Senhor mesmo. E queremos, Senhor, que o nosso coração possa ser nessa noite tocado pelo Teu Espírito Santo, Senhor. Nós queremos realmente, Senhor, ouvirmos no mais profundo do nosso coração a voz do Teu Espírito Santo. Tira todo o embaraço, Senhor. Tira toda a pedra, tira tudo aquilo que atrapalha o falar do Teu Espírito Santo ao nosso coração. Sobretudo, Senhor, a dureza do nosso coração. Que os nossos corações nessa noite possam ser corações que ouvem a voz do pastor. Porque a Tua palavra diz que as Suas ovelhas ouvem a Sua voz. E nós somos ovelhas do Senhor. E nós queremos ouvir a Tua voz nessa noite, Senhor. Fala conosco, Senhor, por misericórdia. No nome do nosso Supremo Pastor, o nosso Senhor Jesus Cristo, é que nós oramos. Amém. Irmãos, então, continuando nesse sentido daquilo que o Senhor nos tem falado desde manhã, acerca da vida de Salomão, principalmente quando ele escreve Provérbios 4, 23, que ele diz assim: sobretudo o que se deve guardar, guarda o seu coração, porque dele procede todas as fontes da vida. E agora nós vemos aqui que Deus deu a Salomão toda a sabedoria e muitíssimo entendimento, e que ele compôs mais de 3.000 provérbios, mais de 5.000 cânticos, e que todos vinham ouvir a sua sabedoria. De fato, irmãos, a sabedoria do homem, ela é realmente algo que chama atenção. Um homem muito sábio, um homem muito eloquente, um homem de muito conhecimento, ele chama atenção. Mas de nada vale sabedoria e entendimento sem um coração rendido ao Senhor. Isso tudo fica no campo das ideias. Tudo fica aqui. De nada vale ter uma biblioteca com mais de 1.000 exemplares, se tudo aquilo que está ali escrito não tem nenhuma vida pulsando nos nossos corações. De nada vale, irmãos, ouvirmos grandes ministradores da palavra, grandes conferencistas, se nada daquilo que ouvimos entra no nosso coração. De nada vale. De nada vale. Vaidade de vaidade. Tudo é vaidade. Ou seja, de nada vale, irmãos, se tudo aquilo que nós temos ouvido do Senhor, nós realmente não temos colocado no nosso coração. Se o Senhor não tem realmente achado caminho no nosso coração. O Senhor precisa achar caminho no nosso coração, irmãos. Ele deseja o nosso coração. O Senhor não coloca em nossas vidas, Ele não mede as nossas vidas com uma fita métrica no nosso cérebro ou na nossa mente.
Ele mede Ele mede a nós com a sua fita métrica, Ele mede o nosso coração. E eu não estou falando de coração humano, de carne, literalmente falando, estou falando do coração como centro do pensamento, como centro da vontade, como centro das nossas emoções. Porque o Senhor Jesus precisa ser o equilíbrio das nossas vidas. O Senhor Jesus precisa trazer equilíbrio nas nossas vidas. Por isso que Ele precisa ser o centro das nossas emoções, Ele precisa ser o centro dos nossos pensamentos, e Ele precisa ser o centro de toda a nossa vontade. Por isso que aqui Salomão realmente, o texto nos diz que ele era um homem muito sábio, e que não houve, e não haverá homem tão sábio quanto ele. Mas, irmãos, o texto também nos diz que ele desviou o seu coração, porque ele seguiu as suas mulheres, aquelas mulheres do qual o Senhor disse que ele não era para ele estar junto. Aquelas mulheres desviaram o coração de Salomão para ele servir a outros deuses, Astarote, Quemos e outros. Tanto que ele faz um templo a Quemos. Um homem que foi chamado pelo Senhor para sentar-se no trono após seu pai Davi. Um homem que edificou o templo, a casa de Deus, mas que não guardou o seu coração. Seu coração foi um caminho aberto para todas as coisas, sobretudo para a idolatria e para a perversão sexual. Na sua velhice, no ápice da sua idade, que deveria ter maturidade, ainda assim as mulheres converteram o seu coração. Irmãos, isso é um sinal, isso é um aviso para nossas vidas. Porque enganoso é o coração do homem e desesperadamente corrupto, ou seja, um coração doente. Este é o coração do homem, e todos nós temos esse coração. Qual será a salvaguarda para nós termos um coração então totalmente sadio? Permanecermos em Cristo, Ele permanecendo em nós, e nós estarmos em santidade diante do Senhor. Do contrário, nós corremos o mesmo risco que Salomão, de termos muitas vezes uma vida debaixo da palavra, um ministério talvez muito elevado, mas muitas vezes, por não guardar o coração, tudo isso fica por terra. Então nós precisamos aprender, e aqui é realmente para nós aprendermos, porque ele fala assim, sobretudo que se você deve guardar, guarda o seu coração. Faça como que uma sentinela, monte guarda mesmo, como nós colocamos aquela cerca em nossas casas para proteger dos ladrões, daqueles que queiram roubar nossas coisas. O interessante é que muitos fazem fortificações para ficar bem seguros, né? Não estou dizendo que não deva fazer isso, não é isso. Se tivermos condições de fazer, sim, para proteger nossas casas, devemos fazer. Mas muitas vezes fazemos isso com nossas casas, mas nosso coração é muito aberto. Não cuidamos daquilo que é a fonte da nossa vida. Nosso coração é aberto para tudo. Recebemos tudo, ouvimos tudo, engolimos tudo, não colocamos um filtro. E o filtro é a palavra de Deus. Não julgamos todas as coisas à luz da palavra de Deus. Por isso, nós precisamos aprender com a vida de Salomão. E a vida de Salomão, então, ela reflete na vida de Roboão, seu filho, que também seguiu pelo mesmo caminho. E também reflete na vida de Abias, que é o filho de Roboão, a mesma coisa. A palavra diz assim que Abias teve 14 mulheres e vários filhos. Também se repetiu a mesma coisa. Só que o que nós vemos na vida de Abias, quando nós olhamos principalmente para a 2 Crônicas, nós vamos ver ali no capítulo 12, nós vamos ver principalmente que ele teve uma vida de hipocrisia. Ele não teve uma vida verdadeira diante do Senhor. Ele não teve, irmãos, essa vida. Ou seja, foi uma vida de aparência. Ele diz assim, a palavra diz que ele também andou nos pecados de seu pai. E o seu coração não foi perfeito para com Deus. Ou seja, o seu coração não foi fiel. A palavra perfeita ali significa não foi fiel, não foi o coração completo. E o que nós temos que ter para com o nosso Senhor é um coração fiel ao nosso Senhor. Porque o que nós sempre falamos, irmãos, é que diante do Senhor, nós não seremos julgados pela quantidade do que fazemos, mas nós seremos julgados pela fidelidade àquilo que o Senhor tem realmente achado nos nossos corações. Fidelidade. Porque se nós formos infiéis ao Senhor, Ele permanece fiel. Graças ao Senhor por isso, amados irmãos. Então, olhando para a vida de Abias, que foi uma vida de hipocrisia,
uma vida totalmente desvirtuada, uma vida de aparência. Como que nós podemos então, amados irmãos, aplicar isso hoje em nossas vidas, olhando no Novo Testamento? Por quê, irmãos? Porque é muito fácil disfarçar. É muito prático muitas vezes disfarçar. É fácil muitas vezes para este mundo, como é fácil ser mentiroso. É fácil vestir uma máscara, mas diante de Deus nada está oculto. Então o Senhor Jesus vai nos ensinar aqui, nós precisamos olhar agora um texto aqui de Mateus 23, e olhar para esse texto de uma maneira, Mateus 23, que o Senhor Jesus está confrontando ali os escribas e os fariseus, porque nós só sabemos, irmãos, o valor de uma vida íntegra e pura quando nós começamos a caminhar com Deus. Então nós sabemos o valor de uma vida íntegra e pura, uma vida santa. E olha o que o Senhor fala aqui para esses fariseus e escribas. Há vários versículos aí atrás que o Senhor está assim: ai de vós, escribas e fariseus, ai de vós. Porque os escribas eram pessoas versadas na lei de Moisés, eles eram intérpretes da lei, eles eram professores. E os fariseus eram aqueles que cumpriam, reconhecia tudo através das obras, ou seja, pelos ritos externos. A vida deles era uma aparência externa. Então o Senhor Jesus fala aqui: ai de vocês, escribas e fariseus. E Ele vai falar aqui para eles no verso 24: condutores de cego, que coais um mosquito e engolis um camelo. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas. Ou seja, vocês são atores, vocês ficam disfarçando. Ai de vós, pois que limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de intemperança. O interior, observa essa palavra interior. Fariseu de cego, ou fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda a imundícia. Ou seja, a vida deles por fora era muito lindo, formoso, mas por dentro não tinha realidade, por dentro não havia verdade dentro desses homens. E o que o Senhor procura em nós, irmãos, é uma vida de verdade, de realidade. O Senhor não está interessado na nossa vida exterior. O Senhor está interessado naquilo que nós somos diante dEle primeiramente. Ele está interessado como o nosso coração está diante dEle, porque é uma questão de coração, não é uma questão de vida exterior apenas. É uma questão de como o nosso coração está limpo diante do Senhor. Essa é a questão. Então ele diz que vocês são realmente, vocês estão cheios interiormente de ossos de mortos. Significa, vocês estão fedendo. Vocês estão fedendo. Irmãos, nós precisamos realmente observar o que o Senhor está dizendo aqui, porque quem está dizendo é o Senhor. Eu não quero saber da vida exterior de vocês, porque se vocês não tiverem realidade interior, para mim nada vale. Não adianta vocês darem o dízimo disso ou o dízimo daquilo, não adianta vocês orarem às 4, 5 da manhã, não que isso não tenha valor, tem o seu valor, mas desde que seja feito com realidade, e que o centro de tudo isso seja o Senhor. Então ele vai continuar dizendo: assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Vocês parecem que estão bem diante dos homens, né? Mas quando eu olho para vocês o que está no seu coração. E é isso que o Senhor olha para nós. O Senhor procura dentro de nós realidade, Ele procura Ele mesmo dentro dos nossos corações. Porque é o que vai contar. É o que vai contar a nossa vida interior, a nossa vida escondida com o Senhor. A nossa vida de devoção com o Senhor, a nossa vida de consagração com o Senhor, a nossa vida de entrega com o Senhor. É isso que vai contar, irmãos. É isso que vai contar. Então você fala assim: para vocês parece justo aos homens, né? Diante dos homens vocês parecem justos, mas
interiormente vocês são hipócritas. Lembre-se da igreja de Laodiceia, porque és morno, estou a ponto de te vomitar da minha boca. Irmãos, nós precisamos de realidade espiritual. E é isso que o Senhor procura nesses dias, nos nossos corações. Realidade daquilo que nós somos interiormente, para que aquilo que nós colocarmos exteriormente seja verdade, aquilo que nós temos vivido com o Senhor. E é isso que Ele está aqui falando com esses homens. Agora, avança aí, por favor, Marcos capítulo 7. E vamos também olhar praticamente a mesma cena, mas dentro de um outro contexto dessa questão de termos uma vida autêntica diante do Senhor, uma vida de realidade interior com o Senhor. E aqui no capítulo 7, a partir do verso 1, o Senhor está dizendo assim: aqui também aparece diante dele alguns fariseus e alguns escribas vindo de Jerusalém. E eles estão ali vendo que os discípulos do Senhor estavam comendo sem lavar as mãos. E aí os fariseus, que conservam a tradição dos homens, falam assim: mas por que os seus discípulos comem sem lavar as mãos? Por que eles não lavam a mão antes de comer? Porque eles observavam tudo, né? A forma de lavar os pratos, os jarros, a questão dos vasos de metal, das camas. Por que? Aí ele vai perguntar assim no verso 5: por que não andam os seus discípulos conforme a tradição dos anciãos, ou conforme a tradição dos antigos, mas comem o pão com as mãos por lavar? Aí o Senhor Jesus vai responder no verso 6: bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas. É muito forte isso que o Senhor está dizendo. Vocês são uma farsa. Vocês estão de uma forma vivendo uma vida de atores. Vocês não têm realidade. Por quê? Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe. Olha essa palavra: está longe de mim. De nada vale levantarmos nossas mãos, de cantarmos, se não tem uma realidade no nosso coração. Tudo aquilo que nós fazemos em direção ao Senhor, tem que haver uma realidade no nosso interior. Longe de vós está o coração de vocês de mim. Era isso que o Senhor está falando para esses fariseus: vocês são hipócritas. O que eu estou interessado não é na questão de coisas externas, eu estou interessado numa vida real, para que o coração de vocês seja totalmente meu. E ele vai continuar dizendo: em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. Ou seja, doutrinas que são mandamentos de homens. Faça isso, não faça aquilo. Observe isso, não observe aquilo. Ande por aqui, não ande por ali. Se você fizer tudo isso, então estará bem. Continue com a sua vida. Mas não é isso que a palavra nos ensina. Aquele que não nascer de novo não pode ver. E aquele que não nascer de novo não pode entrar. Necessário é nascer de novo. É uma questão de coração. É uma questão de realidade. Porque a questão não é andar segundo a doutrina ou os ensinamentos dos homens. A questão é andar segundo a doutrina do nosso Senhor Jesus. E aí ele vai dizer assim: porque deixando o mandamento de Deus, retendes a tradição dos homens, como lavar dos jarros, dos copos, e fazeis muitas outras coisas semelhantes a estas. Então vocês estão lavando o jarro, vocês estão lavando o copo, e tantas outras coisas vocês estão fazendo, para se justificar diante dos homens. Mas diante de mim não há justificativa, porque o coração de vocês está longe de mim. Irmãos, onde está o nosso coração? Qual é a distância que o nosso coração está do Senhor? Qual a distância que o nosso coração está do Senhor? O nosso coração tem sido um lugar de habitação do Senhor?
O nosso coração tem sido um lugar em que o trono do Senhor está lá? O Senhor pode dizer para mim e para você que Ele reina nos nossos corações, que Ele reina nas nossas vidas? O Senhor pode dizer isso para mim e para você, irmão? Será que o Senhor encontra essa realidade espiritual no meu e no seu coração? Ou o Senhor talvez possa dizer assim: seu coração está longe de mim. Então Ele vai continuar dizendo: bem validais o mandamento de Deus para guardardes a vossa tradição. Guardardes a vossa tradição. Quantos cristãos têm guardado a tradição, mas não têm guardado o seu coração? Vive a vida como se ela fosse dele mesmo. Eu ando como eu quero, eu faço como eu quero, eu vou onde quero, eu faço tudo que me vem à mente, ninguém me segura, eu faço tudo que vem ao meu pensamento. Mas muitas vezes tem levado a vida dessa maneira e não tem permitido o Senhor trabalhar no seu coração. Então ele vai continuar dizendo, e nós vamos agora avançar um pouco mais nesse capítulo. E ele fala a multidão, mas quando nós, no verso 14, ele fala a multidão: ouve vós todos e compreendei. Nada fora do homem que entrando nele o possa contaminar, mas o que sai dele, isso é o que contamina o homem. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Então depois que ele deixa a multidão, ele entra na casa, e os seus discípulos vão perguntar para ele acerca dessa parábola. E aqui em Mateus 15, verso 15, vai registrar que quem pergunta isso para ele é Pedro. Então Pedro pergunta aqui: e disse-lhes: assim também vós estáis sem entendimento? Não compreendeis que tudo que fora entra no homem não o pode contaminar, porque não entra no seu coração, mas no ventre, lançado fora no esgoto, tornando pura todas as comidas. E aí o verso 21: porque o interior do coração dos homens. Olha onde está todo o contexto aqui, irmãos. Olha onde está toda a realidade. Quando nós olhamos para as pessoas, quando nós olhamos para os filhos de Deus, aonde está a realidade? É do coração, é do interior que saem os maus pensamentos ou maus desígnios, que saem os adultérios, que saem as fornicações, impurezas. E nós temos que voltar então a olhar para a vida de Salomão, porque isso estava no coração dele, quando ele então resolve se voltar para aqueles deuses de suas mulheres. Aquilo tinha tomado o coração, e tanto é que lá vai dizer, no capítulo 11 de 1 Reis, que aquelas mulheres perverteram o seu coração. Irmãos, e quando o nosso coração é pervertido, nós não temos limite para mais nada. Ou seja, o céu, vamos colocar assim, talvez seja o limite, porque tudo vai ficar aberto. Tudo vai ficar aberto. E aí muitas vezes os filhos de Deus tomam caminhos difíceis, caminhos complicados, caminhos que muitas vezes são caminhos de morte, e morte espiritual. Morte espiritual. Por isso aqui que está falando, do coração vem os furtos, avareza, maldades, engano, dissolução, inveja, blasfêmia, soberba, loucura. É do coração que vem todas essas coisas. E digo para os irmãos, se o Senhor realmente não habitar no nosso coração, não ser o Senhor do nosso coração, e se nós vivemos uma vida de aparência, nós corremos o risco de talvez navegar nos mesmos caminhos de Salomão, nos mesmos caminhos que Roboão, nos mesmos caminhos que Abias e tantos outros reis de Israel, que perverteram o seu coração. Por isso que o Senhor Jesus, ao dizer aquele sermão do monte, ele diz assim: bem-aventurados os puros de coração. Por quê, irmãos? Porque eles verão a Deus. Há uma versão que diz assim: bem-aventurados aqueles que são puros, não apenas na superfície, mas no centro do seu ser e na fonte de todas as atividades.
Nós não podemos achar que somos passar uma tinta branca, vamos colocar assim, né? Às vezes a gente vê a parede, vamos passar uma tinta branca. Mas se nós não tirarmos muitas vezes a massa corrida que está naquela parede, ela tem uma infiltração. E aquela infiltração, se você passar a tinta, não vai valer de nada, porque você precisa tratar a infiltração. Talvez muitos corações tenham tido muitas infiltrações e apenas está passado com uma tinta branca, tentando esconder aquilo que de verdade é em realidade. Mas o Senhor vai a fundo, e o Senhor vai com a sua mão, Ele vai com o seu Espírito, Ele vai com a sua palavra, Ele vai no mais profundo do nosso coração, Ele vai colocar tudo aquilo que está ali escondido. E vamos dizer assim, Ele vai tirar aquela massa corrida, Ele vai tirar toda aquela crosta e vai expor. Ele vai expor os pensamentos e os desígnios do coração do homem. Por isso, irmãos, não nos adianta, muitas vezes, tentarmos viver uma vida de parede branca, mas nós precisamos viver uma vida de realidade com o Senhor. Uma vida realmente íntegra, de coração íntegro com o Senhor. Por isso, queridos irmãos, que nosso coração é a raiz de todas as nossas ações. Por isso que nosso coração vem os nossos desejos, nossos objetivos, nossas emoções. Se os nossos corações não estiverem certos, nossas ações também não estarão certas. Há um irmão que diz assim: em nossa sociedade, aqueles cujas vidas são marcadas pela solidez moral, retidão, honestidade, sinceridade, são geralmente consideradas pessoas íntegras. De fato, no entanto, os padrões da sociedade muitas vezes ficam muito aquém de Deus. A integridade espiritual, e agora eu estou falando aqui de integridade espiritual, exige o mais alto padrão. Por quê, irmãos? O alto padrão de comportamento, porque ela requer recursos sobrenaturais, disponíveis apenas para aqueles que confiam no Senhor. Então não basta ser moralmente correto, não basta ser integralmente honesto, se não tiver um coração de realidade espiritual. Pode ser a pessoa mais íntegra, honesta da face desta terra. Se não tiver um coração totalmente do Senhor, isso não terá valor naquele dia. Então o que o Senhor está buscando em nós? Pessoas educadas? Pessoas moralmente corretas? Isso faz parte da nossa vida. Sermos íntegros, sermos honestos diante da sociedade. Mas é isso que o Senhor está procurando em nós? Não. Ele está procurando em nós corações realmente dedicados e íntegros a Ele. Por isso, a ideia aqui é a integridade, a singeleza de coração para com o Senhor. E isso o Senhor frisa muito bem a importância do coração e não guardar a tradição dos homens. Observe um texto aí em Colossenses capítulo 2 e olha o verso 8 que vai dizer. Colossenses 2,8 diz: tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias, vãs sutilezas e segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Filosofias, vãs sutilezas ou segundo a tradição dos homens. Não fique preso a essas coisas. Não fique preso a essas coisas. Mas sim a Cristo. Sim ao Senhor Jesus Cristo. Observe o nosso Senhor Jesus Cristo. Observe a conduta do nosso Senhor Jesus Cristo. Observe como Ele tinha um coração integral ao Pai. Mas não fique preso, irmãos, a filosofias. Não confie nos homens. Não confie na carne. Mas confie no Senhor de todo o teu coração. Confie no Senhor com toda a tua força, querido irmão. Porque Jeremias 17:9 vai falar: o coração é mais enganoso do que tudo. Quem de nós pode confiar no coração? Quem de nós aqui pode confiar?
Por quê? Porque ele está desesperadamente doente. Imagina isso? Interessante, né, irmãos, que nós vivemos, de uns tempos para cá, a questão, e isso tem que ser feito, na verdade, né? A questão de cuidar da saúde do coração, medir o colesterol, né? Colesterol bom, colesterol ruim, mas o nosso verdadeiro cuidado no nosso homem interior, como está? Quantos cristãos às vezes gastam muito tempo pensando em cuidar da saúde física, mas não tem cuidado da saúde espiritual? Quantos, irmãos? Não se deixe enganar, não se deixe enganar. O seu coração e o meu coração é enganoso. Por isso nós temos que confiar no Senhor. Confiar no Senhor. E quando o Senhor diz aqui que nada afora do homem que possa ser contaminado, é nada, mas que a contaminação vem do coração. Por isso que nós precisamos ter um coração totalmente para o Senhor, queridos irmãos, totalmente para o Senhor. Agora, vamos olhar mais um verso aqui, Romanos 12, 2. Então diz assim: não vos conformeis com este mundo, ou com esta era, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que possais provar ou experimentar qual é a boa vontade e perfeita, agradável vontade de Deus. Quando ele usa essa palavra mente aqui, essa palavra mente também tem o significado de coração. Não é a mente aqui apenas como intelecto, mas é a mente aqui no sentido de coração, como sentir equivalente ao coração. Ou seja, o que ele está falando para nós: não se conformar, você moldar o comportamento de acordo com um padrão. É isso que ele está falando. Ou seja, é uma expressão externa que não reflete aquilo que é interiormente. Ou seja, aquilo que não é interiormente está sendo colocado em contradição com aquilo que está sendo colocado exteriormente. Então, não vos conformeis com este século, com este mundo. Aqui é século ou era, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. E nós sabemos que quando nós nascemos de novo, a nossa mente então ela foi regenerada. E o que precisa então agora? Agora a nossa mente precisa todos os dias ser renovada. Uma coisa é regeneração, outra coisa é renovação. Nós somos regenerados, isso é uma verdade absoluta da palavra de Deus. Mas nós precisamos todos os dias ser renovados na nossa mente. Ou seja, todos os dias nós precisamos ser renovados no nosso intelecto, naquilo que pensamos, naquilo que sentimos e naquilo que fazemos. Para quê, irmãos? Para que nós possamos provar a boa, perfeita, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É isso que o texto está nos dizendo. Precisamos transformar a nossa mente, nossos sentimentos, aquilo que pensamos. Quantos pensamentos, muitas vezes que nos perturba no nosso dia a dia, quantos pensamentos que nos deixam realmente muito aquém daquilo que o Senhor quer nos trazer para a centralidade. Esse pensamento nos deixa muito fora do nosso centro, que é o Senhor. Então precisa renovação. Então, amados irmãos, como guardar o coração? Como guardar? E aí nós vamos ler alguns textos aqui, e os irmãos não precisam abrir para nós ganharmos tempo, mas o Salmo 119 vai dizer: como guardar o coração? Guardo as tuas palavras no coração para não pecar contra ti. Essa é uma forma de guardar o coração. Uma outra forma de guardar o coração é também o Salmo 119, verso 97, que vai dizer: quanto amo a tua lei. A tua lei é a minha meditação todo o dia. Ou seja, todo o dia. A nossa vida ela é tomada pela palavra de Deus. Todo dia nosso coração ele é ganho pela palavra de Deus. Por isso que há uma necessidade, irmãos, de termos uma vida com a palavra de Deus. Não tem outro caminho. Como que você vai renovar a sua mente se você não tem contato com a palavra? Como?
como que vamos renovar nossa mente? Se nós não temos contato com a palavra, com oração, com comunhão dos santos, como? É impossível. Impossível. Porque é uma necessidade de renovação. E essa renovação passa pela palavra de Deus. Não tem como, irmãos. Não tem como você querer tomar um banho na piscina e ficar olhando para a piscina, achando que a piscina vai vir até você. Você precisa mergulhar dentro da piscina. Você precisa dar um mergulho dentro da piscina para tomar o banho. Assim também é referente à palavra. A palavra de Deus precisa se compor no nosso coração. Então, é a nossa meditação, ou o salmista falando, é a minha meditação. Lâmpada para os meus pés. Como que nós vamos andar neste mundo tenebroso? Neste mundo que jaz no maligno? Lâmpada para meus pés é a tua palavra, e uma luz para o meu caminho. Como, irmãos, que nós não vamos andar neste mundo, nesse tempo do fim, sem a palavra do Senhor? É impossível. Não tem como. O verso 112, todos os versos que são do Salmo 119. O verso 112 vai dizer: eu induzo o coração. Eu induzo o coração a guardar. Ou seja, olha aqui que ele está falando assim: eu faço isso. Eu induzo o meu coração a guardar os teus decretos para sempre, até ao fim. Até o fim. Qual o fim? Até o fim de nossas vidas. Então nós temos que induzir o nosso coração, porque o nosso coração não quer saber se dobrar às coisas do Senhor. Nosso coração, ele quer outras coisas, menos as coisas do Senhor. O 133 vai nos dizer: firma os meus passos na tua palavra, e não me domine iniquidade alguma. Como que a iniquidade não vai nos dominar? Se nós estivermos com os nossos passos firmados na palavra do Senhor. Não há outro caminho, irmão. Não há outro caminho. 167 vai dizer assim: a minha alma tem observado os teus testemunhos, eu os amo ardentemente. Eu os amo ardentemente. Irmão, nós temos amado realmente a palavra do Senhor. Ele colocou que alma. Porque o que é alma, conforme nós já ouvimos? É a sede dos pensamentos, das vontades e das emoções. O que ele está dizendo assim: os meus pensamentos, as minhas emoções e as minhas vontades observam os teus testemunhos, porque eu os amo ardentemente. É isso. Que a nossa composição do homem interior possa ser realmente uma verdade disso aqui. Em Filipenses 4:8 também vai dizer assim para nós: finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Irmãos, é verdadeiro, é puro, é respeitável, é justo, é de boa fama, há virtude, há louvor, então seja isso que ocupe o seu pensamento. Que possamos ter esse filtro na nossa vida, irmãos. Porque tudo aquilo que eu falei de manhã eu volto a repetir. Os nossos olhos, os nossos ouvidos é onde mais entram as coisas para dentro do nosso coração. Os nossos olhos, os nossos ouvidos. Por isso que o Senhor disse lá para aquela multidão em Marcos 7, ouve o que eu estou dizendo. Vocês estão preocupados aí com a questão da comida, a questão externa, mas não é isso que eu estou interessado. A questão aqui não é a externalidade, a questão aqui é a vida interior. Por isso, irmãos, que possamos viver na palavra de Deus, porque ela vai nos guardar, vai nos direcionar no caminho, vai nos aperfeiçoar no caminho, para a glória do Senhor. Que o Senhor possa achar nosso coração íntegro para eles, irmão, para Ele.
Porque você foi chamado para ser a habitação do Senhor. O Senhor quer nosso coração, um coração integral para Ele, um coração totalmente para Ele. Eu volto a falar que o Senhor não está interessado na nossa vida externa, né, em cumprir isso, em cumprir aquilo, fazer isso bem certinho. Então estarei muito certinho diante do Senhor. Mas lembre-se, o Senhor olha para o nosso coração. Ele vê a realidade do nosso coração. É isso que o Senhor vê em nós, irmãos. Realidade. E é isso que o Senhor tem buscado em nós. Realidade espiritual. E apenas para finalizarmos, que guardar o coração, amado irmão, significa que você e eu devemos nos esforçar por excluir dele tudo que se opõe a Deus. Tudo que se opõe a Deus, nós devemos procurar nos esforçar para excluir. Isso se opõe a Deus, então não vai entrar no meu coração. Significa também que nós devemos colocar em conformidade o nosso coração com a palavra de Deus. Isso é um esforço que nós devemos fazer. Significa também que nós devemos preservá-lo de não pecar. Há pecados que realmente estão muitas vezes diante de nós. Mas aqueles pecados que nós sabemos que é pecado mesmo, nós devemos realmente observar, para não pecar contra o Senhor. E também, querido irmão, significa cuidar diligentemente de sua purificação. Então, amado irmão, a questão de guardar o coração é uma questão de responsabilidade individual. Não coloque isso na conta do seu esposo, da sua esposa, dos seus filhos, mas sobretudo que possamos colocar isso na nossa própria conta, de guardar o nosso coração. Isso é uma responsabilidade minha, uma responsabilidade sua, guardar o coração como fonte da vida. E o que o Senhor tem procurado na sua igreja é corações totalmente íntegros a Ele, corações totalmente para Ele. Que o Senhor então possa achar em cada um de nós esse coração de devoção, esse coração de chamamento, de consagração para Ele, porque é isso que Ele procura. Que o Senhor nos ajude, irmãos. Amém? Vamos orar ao Senhor. Senhor, em Teu nome bendito, nós somos gratos a Ti pela Tua palavra, porque o Senhor procura em nós vida de realidade interior, Senhor. E que o Senhor possa achar em nós, em cada coração aqui, em cada irmão aqui, essa realidade que o Senhor procura, Senhor. Para que aquilo que nós falamos, fazemos, pensamos, possa estar realmente tendo realidade no nosso ser, Senhor. Ajude cada irmão, Senhor, a realmente viver uma vida íntegra, separada para Ti, Senhor. Que nós possamos olhar, Senhor, para os exemplos da Tua palavra e verificar que, assim como aconteceu com eles, é possível também acontecer conosco, se nós não guardarmos o nosso coração diante do Senhor. Ó Senhor Jesus, Te pedimos, confiamos em Ti. Amém.